Olá, grupo, tudo bem? Vou esperar mais algumas pessoas entrarem aqui para a gente começar a conversar um pouquinho mais. Espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Dalila. Eu também tenho fibromialgia há mais ou menos 5 anos e sou acadêmica de fisioterapia. E recentemente tenho estudado bastante sobre educação emocional. E é um tema muito importante para todo mundo, não só apenas para gente que tem fibromialgia, mas para todos. Vou baixar um pouquinho aqui o som para a gente poder conversar um pouquinho melhor, ok? Então, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, apesar das dores, como sempre, mas estou aqui na luta, tentando sobreviver dia após dia. Para quem nunca me viu ou nunca viu nenhuma transmissão minha, eu tenho um vlog no YouTube, vlog da Jovem Fibromialgica. Lá eu tenho alguns outros vídeos onde eu falo sobre fibromialgia, onde meu marido também fala como é viver com uma pessoa que tem fibromialgia, como é conviver com um companheiro, esposo, esposa que também tem a doença. Então, gente, eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem aqui para eu poder conversar mais com vocês, tá bom? Tem apenas uma pessoa ainda visualizando. Agradeço por você estar visualizando aqui. Estou só esperando mais algumas pessoas entrarem para a gente poder conversar. E logo mais esse vídeo eu vou estar disponibilizando no meu canal no YouTube, ok? Vamos ver se mais algumas pessoas entram para a gente poder conversar melhor. Olá, boa tarde para você que está começando a assistir agora, tá? Eu ainda não comecei a falar sobre o tema, estou esperando algumas pessoas entrarem para a gente poder conversar melhor sobre fibromialgia, como é ter fibromialgia, mas também falar um pouquinho sobre educação emocional. Eu tenho esse certificado aqui de educação emocional pela Uninove, que é a minha faculdade, e sou acadêmica de fisioterapia, tá? E para mim, educação emocional tem significado algo muito bom, porque eu venho aprendendo bastante sobre isso, aprendendo como lidar com as minhas emoções. E eu sempre costumo falar nos meus vídeos que a gente que tem fibromialgia, nós somos muito sensíveis em todos os sentidos. Muita coisa nos afeta e nada também nos afeta. A gente, eu, eu, eu tenho esse pensamento que nós somos pessoas muito boas, todo mundo que tem essa doença, porque são pessoas que geralmente já sofreram muito na vida, que carregam muitos traumas. Só que muitas vezes a gente não consegue lidar com esse trauma e a gente acaba atrapalhando a nossa vida. Além da fibromialgia nos prejudicar, a gente acaba deixando também os nossos problemas nos afetarem, né? E eu tenho aprendido muito que a maior causa dos nossos problemas somos nós mesmos, né? A gente não consegue lidar com os fatores externos, a gente não consegue lidar com os problemas que vêm acontecendo no nosso dia a dia e trazendo isso para nossa vida, para a gente que tem fibromialgia. Não é fácil a gente saber que antes a gente não tinha essa doença e hoje a gente não consegue fazer basicamente nada, né? A gente tem uma vida totalmente limitada, infelizmente por conta da fibromialgia. Não é fácil ter fibromialgia, eu falo isso porque eu tenho que acordar cedo para ir para a faculdade, muitas vezes eu acordo mal, muitas vezes eu acho que eu vou na faculdade no dia seguinte e eu acordo sem conseguir pisar no chão. E como que eu vou fazer para ter uma saúde emocional boa? O que eu tenho que fazer para me ficar bem? Muito do que acontece com a nossa vida é a forma como a gente trata, a forma como a gente lida com os nossos problemas. E, infelizmente, a gente deixa muita coisa afetar, né? Principalmente as nossas dores. A gente, às vezes, coloca um pouco de desculpa em cima das nossas dores. Como a gente faz isso? Ah, eu não consigo limpar a casa hoje. Ah, eu sou uma coitada. Eu vejo muito disso no nosso grupo. E eu acho que a minha função é ajudar da forma como eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a lidar. Gente, eu não sei lidar ainda totalmente com as minhas emoções, mas eu estou tentando. E eu acho que se eu posso tentar, vocês que estão aí me assistindo também podem tentar.
A gente tem que abstrair muita coisa ruim que a gente ouve. Por exemplo, quando alguém da nossa família acha que a gente é preguiçosa. Tem muito disso, né? Muitas pessoas, nossa, a pessoa da minha família me acha preguiçosa, as pessoas acham que eu não quero trabalhar, que eu não trabalho porque eu não quero. E eu entendo vocês, porque eu também já passei por isso. Só que a gente tem que ser forte. Como que a gente vai ser forte? A gente tem que treinar o nosso emocional, não é mesmo? Só que uma coisa que eu aprendi muito nessas palestras de educação emocional, na minha faculdade, é que muitas vezes a gente quer fugir dos nossos problemas. A gente não quer enfrentar nossos problemas de frente. A gente quer sempre ter uma maneira de fugir. Só que quando a gente foge dos nossos problemas, quando a gente tenta fugir da nossa realidade, o que acaba acontecendo? A gente não resolve o nosso problema. E uma outra coisa que eu tenho aprendido muito é sobre o perdão. Quando você libera perdão para as pessoas, você está se curando. E é fácil perdoar alguém? Não, pelo contrário, é muito difícil a gente perdoar. Só que a partir do momento que você perdoa alguém que te magoou, você tira um peso desnecessário, um peso que está ali em cima de você. Sabe, é muito complicado a gente lidar com as emoções. A gente entra na escola com 6 anos e os professores ensinam matemática, ensinam português, ensinam inglês, mas ninguém ensina a como você lidar com a sua parte emocional. Ninguém ensina isso. Então a educação emocional está aí para nos ajudar, né? E tem me ajudado muito. Coisas que eu ando aprendendo, levando para o meu dia a dia, que o que faz a gente sofrer? Por que as pessoas têm depressão? Vocês já imaginaram, já pararam para pensar por que as pessoas hoje em dia estão tão depressivas assim? As pessoas, elas têm se ilhado. E a internet tem ajudado isso. De uma forma, a internet ela ajuda, porque ela acaba aproximando as pessoas, mas ela também acaba afastando as pessoas. A gente vê casos de mãe e pai que estão dentro de casa conversando com os filhos, e às vezes o filho está trancado no quarto, e que para a mãe chamar o filho para almoçar tem que mandar um WhatsApp: filho, a comida está pronta. Aí ele vai lá e responde: tá bom, mãe, estou indo. Falta comunicação, sabe? E essa falta de comunicação, essa falta de falar dos seus sentimentos, isso também tem causado um grande problema na nossa vida. Isso acontece com a gente que sofre com fibromialgia. Muitas vezes a gente acaba se bloqueando, a gente não fala aquilo que a gente sente. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui levando para o nosso dia a dia, que eu já fiz isso e eu estou aprendendo que eu agi muito errado antes. Alguém pergunta: você está bem? E como você responde? Muitas vezes a gente fala assim: eu vou falar que estou bem sem estar, vou falar para o outro que eu estou bem porque eu não quero que a pessoa fique pensando: nossa, mas todo dia ela está com dor, nossa, mas não tem nenhum dia que ela esteja bem, porque essa é a nossa realidade, né? É difícil ter um dia que você acorde disposta, é quase impossível. Mas enfim, você mente para outra pessoa, você fala: eu estou bem, estou ótima. Só que na verdade você está destruído, na verdade você está ansioso, na verdade muitas pessoas pensam em suicídio. Por quê? Se isolam, porque têm medo de falar dos seus sentimentos. E ao contrário, as pessoas que estão dentro da sua casa são as pessoas que mais têm que saber como você se sente. Porque se a sua família não sabe como você se sente, você não vai ter essa coragem de você falar isso para outra pessoa. Como você vai conseguir conversar com um amigo? E assim, a nossa vida, depois que a gente descobre que tem fibromialgia, a nossa vida muda muito. Porque aqueles amigos que nós achávamos que tínhamos, a gente não tem mais. São raros os amigos que permanecem do nosso lado. E esses amigos que permanecem do nosso lado são aqueles que realmente amam a gente, que realmente se preocupa, que não fica tirando sarro da sua cara quando você fala que realmente não está bem. Esses são os amigos de verdade. São para esse tipo de pessoa que você tem que falar seus sentimentos. Porque é uma válvula de escape, tem que ser as pessoas que estão perto de você, as pessoas que se preocupam com você, e não a internet, o que vem acontecendo hoje. Né? A nossa válvula de escape, até muitas vezes a minha válvula de escape era o Facebook. Lá eu postava como eu me sentia, lá eu postava se eu estava bem, se eu estava mal, mas não tinha coragem de falar para a pessoa que estava do meu lado. Essa realidade não é só minha, é de muitos, muitos mesmo. E eu tenho aprendido sobre o mundo do coração. Não só desse coração que está aqui anatomicamente, mas esse coração, o nosso sentimento, sabe? A gente não consegue mais falar para os outros o que nós sentimos.
Se alguém nos magoa, a gente não quer mais falar. É o que eu falei antes, a gente acaba tentando ignorar o problema, só que a gente tenta ignorar um problema e ele continua existindo ali. Então a gente tem que tentar se resolver, né? Outra coisa que a gente tem que aprender a lidar com os fracassos da vida. A gente passa por uma série de fracassos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. A gente sempre vai passar por algum sentimento, algum momento onde a gente vai ter um sentimento de dor, algum sentimento de luto. E como que a gente vai resolver, como que a gente vai lidar com isso? A gente precisa conversar, a gente precisa se abrir, a gente precisa se perdoar. São coisas que a gente não faz. Muitas vezes a gente acaba carregando um fardo que é tão pesado e seria mais simples se a gente chegasse com uma solução, conversando com a pessoa que nos magoou, conversando com aquela pessoa que a gente tem um desafeto. É tirar um peso desnecessário de cima dos seus ombros. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em mudança, em mudar. Muitas vezes a gente sabe o que está errado na nossa vida. Muitas vezes a gente sabe que a gente é arrogante. Porque se eu falar para vocês, eu sou. Muitas vezes eu não quero perdoar alguém que me machucou. Eu sei que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu acabo não perdoando as pessoas que me machucam. E aí? Vocês já ouviram uma frase? Eu acho que na internet já colocaram muito a frase que assim, que quando a gente não perdoa alguém, quando a gente fica com raiva de alguém, a gente acaba tomando um veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas na verdade é a gente que está tomando o veneno. Então é a gente que sofre, a gente que acaba morrendo. E quando a gente perdoa alguém, o nosso coração fica o quê? Mais leve, né? Quando a gente perdoa alguém que nos magoou, por mais que outra pessoa não queira saber do seu perdão, e por mais que muitas vezes a gente esteja certo e acabe pedindo perdão para alguém por uma coisa que você não fez. Mas quando você faz isso, você não se sente mais leve? Você tira um peso, fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? E a gente tem essa possibilidade de fazer isso hoje. O principal de tudo para a gente viver bem hoje é nos perdoar. Eu vejo casos aqui no grupo, nem sempre eu estou escrevendo alguma coisa no grupo, mas sempre eu estou acompanhando e estou vendo casos principalmente de separação aqui no nosso grupo. Além de depressão e várias outras coisas, ansiedade, mas por que as pessoas não tentam resolver isso da melhor forma? Por que não conversam com seus parceiros da melhor forma? Muitas vezes também, por conta da nossa dor, a gente acaba fazendo uma parede na nossa frente. A gente não quer que outra pessoa entre no nosso mundo. A gente não quer que as pessoas vejam que muitas vezes a gente está destruído, né? E a gente passa uma falsa aparência. Às vezes a gente usa muita máscara. E eu entendo isso porque eu já passei por isso. Quantas vezes eu coloquei fotos onde eu parecia maravilhosa e por dentro eu estava destruída. E a gente não tem coragem de conversar com as pessoas que estão próximas de nós. Seja um pai, mãe, o marido, a esposa, enfim. A gente não consegue lidar com os nossos pensamentos, nem com a nossa emoção. Eu peguei algumas frases importantes nas últimas semanas que eu fui nessa palestra emocional e fala quais são os motivos para a gente ter ferida no nosso coração. Você tem ferida no seu coração? Tem algo que te dói? Tem algum momento da sua vida que te traz dor? Então, quais são os motivos para o coração ficar ferido? O primeiro motivo é a fala, o desprezo, o insulto. Com certeza todo mundo já passou por um momento difícil onde alguém que a gente ama já nos magoou, ou já nos desprezou, ou já nos insultou. O segundo motivo para ter ferida no nosso coração é a atitude. São aqueles momentos onde a gente passou por alguma violência, alguém violentou, ou alguém praticou bullying quando você era criança, ou você foi traído de alguma forma por um amigo, ou pelo namorado, namorada, esposo, enfim. E o terceiro motivo para causar ferida no nosso coração são as circunstâncias. O que tem acontecido? Se você teve alguma briga com alguém, se alguém prefere o seu irmão a você, ou se você está com alguém que te julga pela sua idade, enfim. Tem palavras que podem nos ajudar a crescer
ou tem palavras que nos diminuem. E as pessoas, ultimamente, elas não estão nem aí pro modo como elas conversam, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente vê pessoas que se acham, ou pessoas que acham que estão sempre certas. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que achamos que estamos sempre certas e nós não estamos nunca certo. A gente tem que colocar o nosso coração lá embaixo. O nosso ego tem que ir lá para baixo. E a gente tem que entender que a gente erra e que a gente tem sim que pedir desculpas. Não falo perdão. Perdão quem dá é Deus. Mas a desculpa. Quantas vezes você agiu de uma forma errada, mas o seu ego estava tão inflado, tão alto, que você acha que você está certo e outra pessoa está errada, quando é o contrário. Nós humanos, a gente tem esse poder de achar que sempre é o outro que está errado e nunca a gente. E eu venho aprendendo que é o contrário e que a gente é arrogante por natureza. O ser humano é um bichinho arrogante. Ele sempre acha que é o outro que está errado e que sempre a gente é o dono da razão. E isso acaba o quê? Dificultando nas nossas amizades, dificultando nos nossos relacionamentos, seja em casa ou no trabalho. E isso influencia a gente que tem fibromialgia? Sim, diretamente. Porque se você tem alguém do seu lado que te entende, que te ouve, não é mais fácil você contar para ele aquilo que você sente? Mas e quando o seu ego está tão inflado a ponto de você não querer pedir desculpa por um erro que você cometeu? E você vai ter que ficar trancado naquela bolha que você criou porque você não consegue pedir desculpas. É essa a nossa vida. E eu já me senti dentro dessa bolha e eu já criei muros ao invés de pontes. Sabe, eu já criei muros, eu não queria saber de ninguém além de mim. E já criei... E hoje em dia eu tô tentando destruir esses muros que eu criei e tentar construir pontes para eu voltar a conseguir ter aquilo que eu tive antes. Gente, para quem tem fibromialgia, não é fácil. É você acordar e matar um leão por dia. Todo mundo aqui tem dificuldade. Todo mundo aqui sofre com algum tipo de problema. Além de saúde, mas também emocional. Eu sei de muitas pessoas aqui que eu tenho um convívio, que eu tenho uma amizade, que sofrem por estar ao lado de pessoas que não amam, mas que têm que ficar do lado. Tem pessoas que tentam engravidar, mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Tem mulheres que não são amadas pelo marido. Tem marido que não entende mulher, que tem fibromialgia. Tem tantos casos aqui no nosso grupo e a gente vivencia isso. E olha só, um exemplo clássico é que eu vou dar para vocês e vocês vão me entender. Não é mais fácil a gente digitar, pegar nosso celular, nosso notebook e digitar no nosso grupo o que a gente está passando, o que está acontecendo no nosso dia a dia? Não é tão mais fácil a gente digitar do que falar com a pessoa que está ao nosso lado, do que tentar resolver o nosso conflito com outra pessoa? Por que isso ficou tão fácil? Porque a gente criou muros ao invés de pontes, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em expor nosso sentimento e devia ser o contrário. Eu tenho aprendido assim muita coisa e eu tenho aprendido e quero colocar em prática e eu quero falar isso para vocês e que vocês também coloquem em prática isso que eu tô falando. Gente, não é fácil a gente colocar nosso ego lá embaixo, mas é uma luta diária junto com a fibromialgia para você tentar ficar bem. Porque quando você tá bem, sabe, você não quer guerra com ninguém. É que nem a frase do Charlie Brown. Ele tava falando numa música que quando você tá em paz, você não quer guerra. Quando você tá bem, por mais que outra pessoa te insulte, poxa, eu tô bem. Se alguém me insulta, o problema é com ela, não é mais com você. Se você fala sempre aquela frase, poxa, eu sou tão bom, por que fulano fez isso comigo? Continue sendo bom. O problema não é você, é outra pessoa. Mas também porque ela com certeza tem alguma ferida que ela não consegue lidar e ela acha que se ela te insultar, se ela te magoar, ela está sendo superior, quando é o contrário. Hoje vocês estão aprendendo um pouquinho do que é esse mundo diferente, do que é o perdão. O perdão é você tentar esquecer aquilo que fizeram com você. Você muitas vezes vai ter que pedir desculpa por coisas que você não fez, mas só pelo prazer de você estar bem consigo mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Eu sei que isso é bem básico, para vocês podem ser muito simples ou pode ser muito complicado.
Não são todas as pessoas que conseguem pedir desculpa, não são todas as pessoas que conseguem liberar o perdão, mas quando vocês conseguem fazer isso, vocês vão ver, vai ser algo maravilhoso, algo que vai deixar a vida de vocês mais leve. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa live. Ela foi curta, ela não foi tão longa como eu achei que iria ser, mas assim, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais que a maioria dos nossos problemas é por duas coisas. Um é porque a gente não libera perdão e o outro é porque a gente não consegue desfazer os muros que a gente tem feito ao longo da vida, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e das próximas vezes eu vou falar outros temas. Esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube, eu vou colocar ele no YouTube para as pessoas poderem compartilhar. Lembrando que somente as pessoas que estão no nosso grupo de fibromialgia vão conseguir assistir esse vídeo. Então, se vocês forem marcar alguém nesse vídeo que não está no grupo de fibromialgia, eles não vão conseguir assistir, tá bom? Por isso eu vou compartilhar ele depois, vou colocar um link do YouTube, que é o meu vlog de uma jovem fibromialgica. Gente, lá eu tenho vários vídeos falando sobre fibromialgia, tá? Então lá vocês podem pegar o link, vocês podem compartilhar. E eu peço, por favor, que vocês se inscrevam. Eu consegui ter 1.085 inscritos no meu canal. É sobre fibromialgia, então me ajudem, que vocês possam se inscrever lá, porque é uma forma das outras pessoas saberem o que é fibromialgia para uma pessoa que tem fibromialgia. Porque é muito fácil você pegar a televisão e ver alguém falando na Fátima Bernardes o que é fibromialgia. Mas o nosso vlog é de uma pessoa que tem, não é de um médico falando o que ele acha ou o que ele estudou. É de uma pessoa que tem fibromialgia. Então passe lá e dê a sua curtida, dê o seu like nos vídeos que eu tenho lá. E logo mais esse vídeo também vai estar lá, tá bom? Um beijo pra vocês, que vocês tenham um final de tarde excelente. Abraços de algodão pra vocês. Beijinho.